Olá, galerinha, aquele abraço. Eu sou o professor Rogério Melo, sou professor de História e hoje eu trouxe o tema a Revolução Cubana aqui na América e a Revolução Chinesa. Vamos falar resumidamente desses eventos que aconteceram, desses conflitos, que foram conflitos armados e aí a gente vai tentando entender um pouquinho de cada um. Gente, lá na Ásia houve isso, esses conflitos. Vamos falar agora da Revolução Cubana, que foi aqui na América do Sul, na América Central, certo? E é uma pequena ilha na América Central, mas que houve a Revolução Cubana, que recebeu também muitas influências, tanto dessa interferência do capitalismo e socialismo, certo? Vamos falar um pouco da história de Cuba, porque em 1898, depois de 3 anos de guerra contra a metrópole, a Espanha, que ela era uma colônia da Espanha, Cuba conseguiu a independência com a ajuda dos Estados Unidos. Aí, gente, naturalmente, após conquistar a independência de Cuba, os Estados Unidos conseguiu fazer uma emenda à Constituição cubana, que é chamada Emenda Plate, que essa emenda ela acabava permitindo que o governo dos Estados Unidos pudesse interferir na economia de Cuba ali, toda vez que os interesses do governo dos Estados Unidos estivessem sendo ameaçados. E aí os cubanos começaram a questionar isso. Essa emenda deixava os cubanos, de certa forma, sob o poder dos Estados Unidos, certo? E surgiram aí muitos movimentos contra essas coisas, essas interferências dos Estados Unidos na região. Em 1952, com o apoio dos Estados Unidos, o general Fulgêncio Batista ele deu um golpe militar no país, passando a governar através de uma ditadura. Aí assim, um país pequeno, mas aí, com o apoio dos Estados Unidos, instalou uma ditadura para diminuir essa questão das manifestações, certo, em Cuba e governar através do poder militar lá em Cuba. A partir de então, começou a surgir em Cuba vários grupos que lutavam contra esse poder desse ditador, no caso do ditador Batista, né? Um dos grupos que se destacou bastante com essas políticas do ditador Batista, lutavam por reforma agrária, lutavam por melhoria do sistema de saúde, lutavam por mais liberdade, certo? E aí um que se destacou bastante, um dos grupos que ficou muito famoso na época foi o grupo Geração do Centenário, que era liderado por o lendário Fidel Castro, né? Fidel Castro ficou uma figura muito famosa na história mundial, não só na história cubana, né? Esse grupo tentou tomar o quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, em 1953. Então, assim, através da liderança de Fidel Castro, esse grupo realmente se destacou bastante. O plano era adquirir armas, né, com esse ataque que eles tiveram a esse quartel, adquirir armas e distribuir com as pessoas e espalhar a revolução, né, e derrubar o poder do ditador Batista na época, certo? O movimento, na verdade, foi reprimido ali, muitos dos seus líderes foram presos, inclusive Fidel Castro foi preso e ele foi condenado e sendo libertado em 1955, ou seja, 2 anos depois, ele foi banido do país e ele passou a viver exilado. Viver exilado é o quê? Você viver fora do seu país, em algum país que lhe dê proteção. Então ele foi encontrar proteção no México, passou a viver no México e lá no México ele conseguiu conhecer outros guerrilheiros que tinham a mesma compreensão que ele, o mesmo pensamento e passou a unir esses guerrilheiros, inclusive onde ele conheceu aí o Ernesto Che Guevara, que tinha aí uma grande vontade de lutar contra esse poder que tinha na Cuba. Então, em 1956, Fidel e outros guerrilheiros desembarcaram em Cuba e se refugiaram lá nas montanhas da Serra Maestra, no leste da ilha, lá, onde iniciaram ali uma guerrilha contra o governo. E aí, assim, nessa região eles foram ali, aos poucos, se juntando aos camponeses, divulgando os princípios de reforma agrária, ideais de democracia, ali de luta por independência. Então, naturalmente, eles foram conseguindo divulgar bastante os pensamentos deles em meio à sociedade cubana na região onde eles se encontravam. Aos poucos, esses guerrilheiros receberam o apoio da população e derrotaram as forças militares do governo em diferentes regiões de Cuba, ou seja, onde eles
eles tinham esse poder e foram naturalmente ganhando espaço. E aí, gente, em janeiro de 1959, olha aí, ó, dentro da Guerra Fria, no contexto da Guerra Fria, Fulgêncio Batista abandonou o país e se refugiou na República Dominicana, uma ilha próxima também, né, que é a América Central, é um monte de ilhazinha. Então, ele se refugiou na República Dominicana. Assim, os revolucionários liderados aí por Fidel Castro tomaram as principais cidades de Cuba e foram aí recebidos aí como heróis por dar fim aí numa era de ditadura capitalista aí de Fulgêncio Batista, né? Na verdade, após a tomada do poder, o novo governo mostrou-se neutro aí em relação a tanto a influência dos Estados Unidos capitalistas como da União Soviética socialista. Mas tomou uma série de medidas como a reforma agrária, a universalização do acesso à educação, a nacionalização de empresas estrangeiras que já tinham instaladas em Cuba, ou seja, naturalmente empresas norte-americanas que já estavam em Cuba foram nacionalizadas, ou seja, passaram a ser estatais, pertencer ao governo, certo? E a retomada do sistema de saúde público também foram medidas que através de Fidel Castro, na época, eles implantaram como forma de melhorar a vida dos cubanos. Gente, até hoje, Cuba vive em um sistema de ditadura socialista, que para muitos tem sido assim um fracasso. Na verdade, quando a gente pensa em sistema capitalista, onde as pessoas consomem muito, buscam alto padrão de consumo, de vida, quando você se refere a isso, naturalmente Cuba acaba ficando ali como se fosse um fracasso. Por quê? A economia cubana é muito fragilizada, porque ficou fechada durante muito tempo, certo? Na verdade, Fidel Castro, em 2008, ele já não tinha mais condição de governar, ele passou o poder para seu irmão, que era mais jovem, mais forte, né? E tão fraco que ele estava, em 2016, Fidel Castro faleceu, né? E o irmão, no caso Raul Castro, governou até 2018, quando passou aí o poder, permanecendo em uma ditadura aí, passou o poder para Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que é o atual governo, atual presidente de Cuba, pertencente aí à família Castro, ligado à família Castro que governou Cuba todo esse tempo, né, que tem ditadura cubana. Gente, vocês observam que através das políticas socialistas, os Castro, ou seja, a família Castro, investiram em educação, saúde. Atualmente, por exemplo, o governo cubano disponibiliza profissionais de saúde aí para o mundo inteiro. Países que necessitam melhorar seu sistema de saúde, ele disponibiliza, lógico, naturalmente, os profissionais pertencem ao governo, eles têm um sistema de liberar os profissionais, os países que recebem esses profissionais pagam para o governo cubano ali, a partir daquele pagamento é que paga os profissionais de saúde. Então é como se fosse ali os profissionais pertencentes ao governo cubano, servindo ao serviço de saúde por aí afora, pelo mundo afora. Um exemplo é que recentemente, em governos bem recentes, anteriores, aqui no Brasil, os profissionais de saúde cubanos prestaram muito serviço ao SUS, ao sistema de saúde aqui no Brasil. Vocês sabem que na nossa cidade, por exemplo, é comum a gente encontrar bastante cubanos trabalhando nos PSFs, né, nos hospitais, certo? O atual governo tem uma postura de muita rejeição ao regime cubano, ele dispensou todos esses médicos e enfermeiros cubanos que tinha aqui. Atualmente não está tendo esse serviço prestado aqui no Brasil com o serviço cubano, mas já teve bastante, né? Por conta de ter uma economia fechada, gente, Cuba depende muito do turismo para gerar a economia e vive aí grande vulnerabilidade econômica. Por ser uma ilha muito pequena e naturalmente não tem uma grande forma de produção que garanta riqueza no país. É bem comum, por exemplo, cubanos procurarem sair de seu país em busca de melhores condições de vida em países capitalistas, porque muitos não conseguem se sentir bem num socialismo fechado como é lá. Esses dias atrás, por exemplo, houve bastante manifestação popular. Agora, quem assistiu o jornal recentemente, há um mês e pouco, muitas manifestações populares contra a atual ditadura lá de Miguel Díaz-Canel, né? O atual presidente cubano. Houve revoltas em Havana, ali na capital de Cuba. Os protestos cobravam aí as condições de vida, melhores condições de vida, né? E sofreram, na verdade, as pessoas que se envolveram nesses protestos, muita repressão, muita violência, inclusive
o governo cortou o sistema de internet para dificultar a divulgação das notícias. As notícias ficam muito difíceis de serem divulgadas por conta da internet pertencer ao Estado, então o Estado controla. Se ele não quer divulgar, ele corta ali o sinal e as pessoas não divulgam, certo? Então, assim, vejam que na Revolução Cubana houve a interferência do socialismo e capitalismo, aí coisas típicas da Guerra Fria. A Revolução Chinesa, vamos falar um pouquinho da Revolução Chinesa também, que é lá na Ásia também, voltando para a Ásia, né? A Revolução Chinesa, para a gente falar disso, né? No mesmo período em que aconteciam as tensões na Coreia do Norte, Vietnã, Cuba e China, a China passava por profundas mudanças políticas nesse mesmo período, certo? Então, assim, para entendermos aí um pouco essa realidade da China, é necessário voltar um pouco na história da China. Por exemplo, desde o século XII, a China era governada por um império através da dinastia Qin. Aí, gente, é assim, é bom lembrar que império é aquela monarquia onde há um imperador, há uma família real que se perpetua no poder, certo? E não há ali liberdades, as pessoas vivem sob o poder de um imperador, né? Essa dinastia apoiava concessões de outras nações estrangeiras, a dominação ali na região, nas grandes regiões chinesas, gerando ali grandes insatisfações na sociedade chinesa da época, certo? Aí vamos aqui, a burguesia nacionalista, insatisfeitos com essa situação, eles fundaram o chamado Partido Nacionalista Kuomintang, certo? Esse partido, chamado Kuomintang, tinha um objetivo de quê? De lutar para pôr fim nessa monarquia na China. Em 1910, aí já se aproximando aí do contexto que a gente está falando, que é o contexto de Guerra Fria, ó, até 1912, muitos anos antes da Guerra Fria, se espalharam muitas revoltas nacionalistas pelo país, certo? Que causaram aí a queda da monarquia Qing, que é esse imperador que há muitos anos dominava a China, certo? Aí vamos ver aí, com o fim dessa monarquia Qing, o partido Kuomintang instaurou uma ditadura chinesa. Aí assim, sai de um império, aí cai numa ditadura, né? E em 1921 surgiu aí o Partido Comunista Chinês, liderado por intelectuais, estudantes, e assim, o seu principal líder, gente, era o Mao Tse-tung. Esse Mao Tse-tung é um líder que lutou, certo, contra a ditadura, certo, aí mais divulgando aí um sistema socialista na China. Em 1927, o líder da ditadura do Kuomintang, Chiang Kai-shek, determinou um massacre de milhares de comunistas, ou seja, esses comunistas que estavam tentando pôr fim nessa ditadura sofreram aí ataques terríveis, certo? Nos próximos anos, a China viveu aí um período de grandes perseguições aos comunistas em diversas regiões do país, certo? Nessas perseguições, cercados pelas tropas nacionalistas, os comunistas surgiram em direção ao norte, ali. Eles foram do sul em direção ao norte, e ficou conhecido esse evento como a Longa Marcha, onde foram difundindo seus ideais e conquistando muitos adeptos ao comunismo na época. Então essa grande marcha ajudou a divulgar o comunismo na China, certo? Em 1937, o Japão ocupou militarmente ali a parte oriental do território chinês, certo? E como forma de resistência aos japoneses, os comunistas liderados por Mao Tse-tung se uniram aos Kuomintangs, aí ó, capitalistas e socialistas juntos aí, aos Kuomintangs, e ganharam o apoio de grande parte da população. Isso para lutar ali numa forma de resistência ao poder dos japoneses. Em 1945, já aí num contexto da Segunda Guerra Mundial, o final ali com a derrota do Japão, certo? As tropas japonesas foram retiradas do território chinês e a partir de então a China mergulhou aí numa longa guerra civil entre os nacionalistas e comunistas, certo? Os nacionalistas e comunistas, na verdade, aí tiveram grandes conflitos, causando aí muitas mortes na China.
em 1947, olha aí, já no contexto de Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, liderado por Mao Tse-tung, os comunistas ocuparam Pequim e proclamaram a República Popular da China. Ó, naturalmente aí, através da liderança de Mao Tse-tung, os chineses instalaram aí a República Popular, né? Nesse período, os nacionalistas do Kuomintang se retiraram para uma ilha famosa, hoje atualmente conhecida como Taiwan, era a ilha de Formosa na época, uma ilhazinha próxima ali, muito próxima da China, né? Onde fundaram o Partido Liberal, apoiados pelos Estados Unidos. No caso aí, a Taiwan é uma ilhazinha capitalista bem desenvolvida, né? Que foi, na verdade, ocupada pelos nacionalistas da época. Com o apoio da União Soviética, o governo comunista chinês adotou várias medidas para a sociedade chinesa da época, certo? Em um governo centralizado e autoritário, a China vem ao longo dos anos aí, gente, se destacando na economia mundial. Atualmente representa aí como a segunda maior economia do mundo, aí atrás apenas dos Estados Unidos, e a tendência, a forma como vem a economia chinesa é que chegue talvez até a primeira economia do mundo. Mantém um sistema de produção muito moderno, que atrai muitas multinacionais com as suas linhas de produção para a China, para ali gerando muito emprego, e naturalmente circula economia no país, certo? E assim, naturalmente, quando a gente pega todos esses conflitos que houveram no decorrer da Guerra Fria, a gente observa o poder dos Estados Unidos, capitalista, e o poder da União Soviética interferindo nesses momentos, certo, gente? A aula está muito longa, eu encerro por aqui, eu trago uma sugestãozinha de atividade, eu peço que vocês façam uma pausa, essa atividade aparece aqui embaixo no slide, e vocês possam registrar essa atividade no caderno de vocês como forma de aprendizagem, e aí junto com o professor de vocês, viu? Foi uma satisfação, um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!